Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur falando. E dando continuidade ao estudo dos nossos bloquinhos de ação, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco com os bloquinhos de ação do grupo Operadores. Aqui dentro do grupo Operadores é possível realizarmos operações com números, operações com texto e operações lógicas. Cada um desses conjuntos de operações pode ser aplicado de uma determinada forma ao seu conjunto de linhas de código. Óbvio que quando a gente fala de operadores, já vem à nossa mente cálculos numéricos, isso é natural. Mas aqui dentro de operadores, como eu disse, a gente também tem outras possibilidades. Os conjuntos de operadores, os blocos de operadores, eles trabalham, na grande maioria das vezes, junto com os bloquinhos de controle, porque eles são associados. Você sempre controla uma determinada operação ou, de acordo com o resultado de uma operação, você tem um controle diferente. Mas a prática é quem vai dizer o que você vai usar e em qual momento. A título de estudo, eu vou mostrar para vocês de maneira bem rápida o que cada um desses bloquinhos é capaz de fazer. E aí depois, nas nossas práticas, você vai vendo mais em detalhes as suas funcionalidades. Então, quando a gente fala de operações com números, nós estamos nos referindo a operações básicas. E o Scratch é capaz de fazê-las. Então aqui eu trouxe as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando sempre que para o Scratch a multiplicação entre dois números é representada pelo asterisco. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom, E a divisão ela é representada pela presença desta barra. Então nós temos aqui 4 possibilidades de trabalho com números. Além disso, o Scratch também é capaz de nos produzir, ou de nos oferecer números aleatórios. Então, como é que a gente trabalha com número aleatório? Quando a gente precisa, por exemplo, fazer um sorteio, quando eu preciso atribuir uma determinada numeração a um ator, quando você está construindo um joguinho de tabuada, e você quer escolher quem vai multiplicar quem. Então aí você tem a possibilidade de trabalho com números aleatórios. Aqui embaixo, descendo um pouco a barrinha de rolagem, nós vamos encontrar mais 3 bloquinhos que nos permitem trabalhar com números. Então aqui eu tenho um bloquinho que trabalha com restos de divisão. Muitas vezes isso é importante. Por exemplo, quando você quer saber se um determinado número é par ou ímpar, você trabalha com o resto da divisão. Um outro bloquinho interessante é o bloquinho de arredondamento. Muitas vezes você faz uma divisão e você quer trabalhar com um arredondamento para facilitar tanto a programação quanto a jogabilidade daquilo que você está desenvolvendo. E esse último bloquinho é o bloquinho mais completo em relação às operações, porque num primeiro instante parece-nos apenas a operação de módulo, mas se você clicar aqui na setinha, você vai perceber que você tem muitas coisas aqui dentro. A raiz quadrada, o seno, o cosseno, a tangente, as funções arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, o logaritmo neperiano, o logaritmo decimal. Então são várias ações matemáticas que você pode utilizar além das 4 operações básicas. Repito, tudo isso vai depender do fluxo de trabalho que você tem com a sua programação. Em relação a números, são esses os bloquinhos que a gente tem dentro de operações. Com texto, a gente trabalha com essas 4 opções aqui. A gente vai reconhecer o tamanho da palavra, vamos reconhecer letras, vamos verificar se uma determinada letra está contida em uma palavra. Todas essas ações elas são úteis quando você tem uma entrada de texto no Scratch e precisa tomar uma decisão em relação à resposta que o aluno apresentou.
Então, aí mais uma vez, a gente acaba associando com os bloquinhos de controle. Ok? Esses recursos serão explorados mais adiante também, de uma forma bem tranquila. E por fim, resta-nos aqui os bloquinhos de condição lógica. Então são 6 bloquinhos de condição lógica. Primeiro, as desigualdades. Observe que aqui a gente tem o número 50, mas você pode trabalhar com qualquer número, vai depender da sua programação. E aqui os operadores booleanos e, ou e não. Então vamos começar aqui pelas desigualdades. Esse recurso é muito útil quando você está comparando duas variáveis, quando você está comparando uma variável e um número fixo, né, para determinar o que vai ser feito a partir daí. Então, por exemplo, aqui a gente tem um recurso maior que, menor que e igual. Muito vinculado às variáveis de controle. Tá? Se este número for igual a este, faça isso. Se não, faça aquilo. Lembram-se lá da variável de controle? Então, é para isso que servem esses 6 bloquinhos. As variáveis booleanas, elas têm um conceito um pouquinho diferente, mas é perfeitamente possível que você entenda em linhas gerais e depois, na aplicação, você decida qual delas é que vai ser fundamental. Então, a gente tem aqui a condição e, a condição ou e a condição não. Vamos pegar um exemplo. Tá? Ir ao cinema e comprar uma roupa. Okay? Quando a gente tem aqui ir ao cinema e comprar uma roupa, significa que as duas coisas vão acontecer simultaneamente. Ir ao cinema e comprar uma roupa. Ok? Aqui embaixo, vamos lá. Ir ao cinema ou comprar uma roupa. O que significa isso? Que você vai comprar a roupa ou que vai comprar ou que vai ao cinema. Essa é a diferença fundamental para a condição E. Na condição E, as duas coisas aconteciam simultaneamente. Na condição ou, uma coisa ou outra. E aqui embaixo é a negação. Vamos pegar ali, ir ao cinema. Qual é a negação de ir ao cinema? Não ir ao cinema. A princípio pode parecer um bloquinho com pouco uso, mas você vai perceber que essas condições de lógica booleana, as operações de lógica, elas são muito importantes quando você quer comparar duas variáveis, quando você quer comparar duas situações de movimento com personagens diferentes, quando você quer comparar dois placares, por exemplo. Tá? Então, quando a gente for trabalhar lá os exercícios práticos, você vai perceber qual é a importância desses bloquinhos. Tudo bem, pessoal? Esperamos que tenha sido útil. Pratique, né? Experimente e, em caso de dificuldades, entre em contato conosco. Um forte abraço e até mais.